Introdução. Nenhum nome está mais associado à literatura espanhola, e talvez à literatura clássica em geral, do que o de Miguel de Cervantes Saavedra. Ele foi o autor de El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, que às vezes é referido como o primeiro romance europeu e que foi traduzido para quase todas as línguas principais, tornando-se um dos livros mais amplamente distribuídos depois da Bíblia. Biografia. Miguel de Cervantes foi um escritor, dramaturgo e poeta espanhol, autor de Don Quixote, uma obra-prima da literatura universal. Foi considerado o precursor do realismo na Espanha. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em Alcalá de Henares, em 29 de setembro de 1577, sendo filho do cirurgião Rodrigo e Leonor de Cortinas, e tinha 6 irmãos. Estudou em sua terra natal, em Valladolid e Madrid, e em 1563 a família foi morar em Sevilha, onde estudou gramática e latim com padres jesuítas. Nessa época conheceu o teatro de Lope, de Laroeda, de quem recebeu influência. Em 1569 se alistou no exército, partindo no ano seguinte como soldado para a Itália, participando em 7 de outubro de 1571 da vitoriosa Batalha Naval de Lepanto contra os turcos, em que saiu gravemente ferido e perdeu o movimento da mão esquerda com um tiro. Participou ainda do combate naval de Navarino, uma expedição contra os túneis, e da malograda expedição à Goleta, em 1574. Serviu depois nas guarnições de Palermo e Nápoles. Em 1575, regressou para a Espanha, com o navio em que viajava foi atacado por piratas, e Cervantes foi levado para Argel, e aí foi feito escravo de Dalimami. Durante 5 anos permaneceu dentro dos muros da cidade, e tinha que dar aulas e escrever poemas religiosos. Dentro de várias tentativas de fuga, era levado para o calabouço. Mas só em 1580, Miguel de Cervantes foi resgatado por sua família e um religioso, por 500 ducados de ouro. Durante os 4 anos seguintes, Cervantes participou de batalhas, o que levou a conhecer Portugal. Vida literária. Em 1584, Miguel de Cervantes estava de volta à Espanha. Em Madrid, conseguiu ser cargo público e começou a escrever e a publicar sua novela pastoril, La Galetea. Estabelece então contato com literatos da época, Luís de Gongora e Lope de Veja, e escreveu os poemas dramáticos Los Tratos de Argel e La Mamúcia. Miguel de Cervantes se casa com Catalina de Palácio Salazar, e logo depois é encarregado pelo rei como comissário e passa a viver aos destinados às armadas e frotas da Índia, indo morar em Sevilha. Mais tarde é nomeado coletor de impostos devidos à coroa dos reinos de Granada, o que obriga a viajar seguidamente para Andaluzia e La Mancha. Por causa dos atrasos nas prestações de contas com a coroa, acabou sendo preso 3 vezes. Conta historiadores que a primeira parte do livro Don Quixote foi escrito enquanto estava preso em Argamasilla de Alba, em 1601 e 1603. Mas como estava com tudo ao seu favor, Cervantes certamente conseguiu provar sua inocência. Contexto histórico. Don Quixote é uma paródia bem-humorada dos romances de cavalaria que foram desenvolvidos durante a Idade Média. Em 1605 foi publicada a primeira parte do livro Don Quixote, que teve aceitação imediata, e 6 edições no mesmo ano do lançamento. Escrevendo e tratando de negócios, Cervantes leva uma vida próspera em sua casa em Valladolid, junto com a sua família. Em 1606 se muda para Madrid.
A obra Don Quixote teve um sucesso tão grande que, em 1614, surge uma falsa segunda parte de Don Quixote, assinada por Avellaneda. Em 1615, Cervantes publica a segunda parte de Don Quixote. A obra foi difundida em toda parte, até se tornar o mais lido romance em todo o mundo por crianças e adultos. Ao escrever a obra, Cervantes pretendia ridicularizar os livros de cavalaria que tinham uma grande popularidade na época. A obra impressiona por sua feição realista. A ação principal do romance gira em torno de 3 incursões feitas pelo protagonista em terras de La Mancha, de Aragão e Catalunha. O personagem Don Quixote é um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão por ter lido muitos romances de cavalaria e pretendia imitar seus heróis prediletos. Envolve-se numa série de aventuras. Na primeira série de suas aventuras imaginárias, Don Quixote fez-se amar cavaleiro pelo proprietário do albergue e leva consigo seu escudeiro, o pobre camponês Sancho Panza, que se deixará atrair pelas miragens do cavaleiro. Embora se desenvolva em torno do real e do imaginário, o livro possui episódios em que os dois planos se confundem e em que o imaginário se torna a própria realidade. Miguel de Cervantes Saavedra faleceu em Madrid, na Espanha, no dia 23 de abril de 1616. Frases do autor. A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Com ela não se pode igualar-se os tesouros que a terra encerra e nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida, e pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode vir aos homens. Sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar aonde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar um amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível. Essa é a minha busca. Os principais personagens dessa história são Dom Quixote, que era um fidalgo pobre, de meia idade, da região espanhola de La Mancha. Ele possuía apenas o suficiente para sobreviver. Sua situação econômica e a natureza de seu caráter são fatores que podem ter colaborado para seu refúgio nos livros de cavalaria, o que consequentemente causou sua loucura. Sua fixação por esses livros era tão grande que ele chegou a vender parte de suas posses só para poder comprar outras. Convencido de que era um cavaleiro andante, ele vivia em busca de aventuras e duelos para provar o seu valor e sua paixão por Dulcinea. Sancho Panza. Sancho era um homem pobre e ambicioso que se juntou a Don Quixote em busca de dinheiro e poder. Realista, ele até via as fantasias do seu senhor e tentava ajudá-lo a voltar para a realidade, mas acabava se envolvendo em suas confusões. Apesar de todas as falhas, Sancho teve respeito, amizade e lealdade com Quixote até o final. Dulcinea de Tobosco. Essa era apenas fruto da imaginação de Don Quixote. Dulcinea, na verdade, era inspirada na camponesa Aldonza Lorenzo, em quem Don Quixote foi apaixonado durante a juventude. Sua amada era uma projeção das mulheres representadas nos romances de cavalaria. Padre e barbeiro. Por causa da preocupação de Dolores, uma sobrinha de Don Quixote, esses tentaram intervir e ajudar o amigo. Convencidos de que o homem teria sido corrompido pelas leituras, destruíram sua biblioteca, mas mesmo assim não conseguiram curá-lo. Sansão Carrasco.
Na tentativa de resgatar o amigo, Sansão entra em sua loucura. Assim, através da cavalaria, conseguiu trazer Dom Quixote de volta à realidade. Para isso, precisou disfarçar-se e derrotar o amigo diante de todos. Agora eu vou contar a história um pouco do livro Dom Quixote. Eu serei o responsável de falar da primeira parte desse conto. O protagonista da história, ele é um homem já de meia idade que passou a vida inteira lendo livros sobre romances de cavalaria. Então, já idoso, ele fica um pouco louco e começa a confundir a fantasia da realidade. Então, com isso, ele começa a imitar os heróis dos livros que ele lia e parte em busca de grandes aventuras. Bom, para poder ter alguma razão para poder lutar ou ter alguma amada para defender, ele ia a Dulcinea del Toboso, que na realidade é uma camponesa que se chama Adonze Lorenzo. Então, desde que ele resolve partir para essas aventuras, ele já se mostra meio louco. A primeira coisa que ele encontra é um albergue, que é um local que é de hospedagem, pessoas de repouso, pode ser asilo, hospício também. Nesse albergue, ele confunde com um castelo. E aí ele acha que o dono desse castelo é um cavaleiro disposto a mandar nele. Ele resolve guardar o lugar durante a noite. E quando um bando de camponeses se aproxima desse albergue, ele pensa que são inimigos e acaba atacando esses camponeses. Mas depois de uma falsa sagração, o dono do albergue o manda embora, dizendo que já é cavaleiro. Mais que ele esteja todo ferido por ter apanhado daqueles camponeses, ele volta para casa feliz. Durante a história, ele convence Sancho Panza a se juntar na viagem como escudeiro, com promessas de dinheiro e glória. A sobrinha do protagonista fica preocupada com a saúde mental dele, e para isso ela pede ajuda ao padre, que diagnostica ele como louco. Com isso, eles decidem queimar todos os livros que ele passou lendo durante sua vida de cavalaria, pensando que iam resolver o problema. Mas ele pensa ser obra de Frestão, que era um inimigo deles. Então parte em busca de vingança e se depara com cenários do cotidiano que a sua imaginação transforma em inimigos, em adversários. Com isso, ele chega a lutar contra moinhos de vento, achando que são gigantes. Enquanto ele é empurrado por eles, ele declara que eles estavam sendo encantados por esse Frestão, que eu acabei de falar. Teve uma parte da história também que ele passa por 2 sacerdotes que carregavam uma estátua de uma santa. Porém, ao invés dele enxergar isso, ele pensa que ele está vendo 2 feiticeiros que tinham sequestrado uma princesa. E o que ele faz? Resolve atacar esses 2 sacerdotes. E durante nesse episódio que Sancho o batisma de Cavaleiro da Fraca Figura. Em seguida, ele tenta enfrentar 20 homens que aparecem para roubá-los, e ambos acabam sendo espancados. Quando recuperam, encontram 2 rebanhos que caminham em direção contrária e estão prestes a se cruzar. Quixote, vendo esses 2 rebanhos indo um de frente para o outro, imagina que são 2 exércitos adversários e decide se juntar ao lado mais fraco. Com isso, Sancho tenta chamar o amo à razão, mas ele se recusa a escutar e acaba lutando com os pastores. E nessa luta ele apanha muito e acaba perdendo até os dentes. Depois desse episódio, ele se depara com um grupo de prisioneiros escoltados por guardas, que estavam sendo levados para campos de trabalho forçado. Então, vendo aqueles homens acorrentados, ele pergunta a eles sobre os crimes que eles cometeram, e todos eles parecem inofensivos, seja motivados pelo amor, por música e coisas do tipo. Com isso, ele decide que ele precisa salvar esses bandidos. Então ele ataca os guardas, livra os homens de suas correntes, e no final de tudo isso, esses homens que ele libertou agridem ele e assaltam ele. Então, triste com isso que aconteceu, Quixote escreve uma carta de amor a Dulcinea e manda Sancho entregar. E no caminho, o escudeiro ele se depara com o padre e o barbeiro, que o forçam a revelar o paradeiro de seu amo. E o cavaleiro da fraca figura, Dom Quixote, é levado para casa, mas mesmo assim ele persiste nas suas fantasias de cavalaria. Olá, meu nome é Iago Costa e eu vou apresentar a segunda parte da história de Dom Quixote.
Voltando à estrada, Quixote se depara com um grupo de atores ambulantes, que ele imagina ser demônios. Ele confronta eles e no meio do confronto aparece um novo adversário à altura de Don Quixote. Seu nome era Cavaleiro dos Espelhos. Ele surgiu dizendo que a sua amada é mais bela que qualquer outra mulher e que mataria qualquer um que dissesse ao contrário. Quixote, por sua vez, se sentiu ofendido com essa ameaça e para defender a honra de Dulcinea, ele duelou contra o cavaleiro e venceu o combate. E quando o Cavaleiro dos Espelhos estava derrotado no chão, Quixote descobre que na verdade ele era seu amigo, Sansão Carrasco, e o objetivo de Sansão era dissuadir Quixote desta fantasia de cavalaria. Mas ele não consegue e Quixote continua sua jornada com seu fiel escudeiro. Um pouco mais à frente, eles encontram um casal misterioso, o Duque e a Duquesa. Eles souberam que um louco estava às ruas, achando que era um cavaleiro, então eles resolvem pegar uma peça em Don Quixote. Eles levam ele e Sancho a seu castelo e ainda dão a Sancho Panza o cargo de governador daquele povoado. Mas o que era para ser um sonho de Sancho acabou se tornando um pesadelo para ele, sendo que ele passava horas exausto do trabalho, não comia nada por medo de ser envenenado. Isso foi uma verdadeira tortura para Sancho Panza. Depois de uma semana dentro do castelo sofrendo, o Cavaleiro da Fraca Figura e seu fiel escudeiro saíram de lá e continuaram seu rumo. E a caminho de Barcelona, eles encontraram o Cavaleiro da Lua, outro desafiante que dizia ter a armada mais bela. Só que dessa vez o cavaleiro coloca um alto preço em jogo. Ele diz: quem perder abandonará a vida de cavalaria e voltará para casa. Mas confiando em sua força, Quixote aceita o duelo e acaba perdendo. Nisto, o cavaleiro é revelado como Sansão Carrasco novamente, mas dessa vez ele venceu seu amigo e conseguiu levá-lo para casa. Mas por fim, derrotado e deprimido, Quixote e Sancho voltam para casa. Quixote, por sua vez, acabou ficando doente. E no seu leito de morte ele recobrou a consciência, voltando a ser Dom Alonso Quixano, se desculpando com seus amigos e partindo para a próxima vida. Dom Quixote de La Mancha é um livro dividido em 126 capítulos. A obra foi publicada em 2 partes, refletindo diferentes influências. A primeira se aproximou do estilo maneirista e a segunda do barroco. Inspirado nos romances de cavalaria, Don Quixote é, ao mesmo tempo, uma sátira e uma homenagem. A oposição do autor, em relação aos heróis das novelas de cavalaria, se dá na constituição de um personagem que não é belo e, impulsionado por fazer o bem e encontrar sua donzela imaginária, sempre acaba se dando mal e sem grande triunfo. Na primeira parte, o narrador aponta que a história é uma tradução de um manuscrito árabe, cujo autor é alguém chamado Cid Hamet Benengeli. Contudo, Cid é um fictício historiador muçulmano criado por Cervantes em seu romance. Romance de cavalaria e amor imaginário. O protagonista, de seu verdadeiro nome Alonso Quijano, é um homem cuja a mente pode ter sido contaminada pela leitura de romances de cavalaria. Assim, a leitura é apontada como uma atividade muito prazerosa, poderosa e capaz de mudar o comportamento do indivíduo e até mesmo o de corromper. Atraído pelos valores transmitidos nessas narrativas, Quixote troca o tédio da vida burguesa pelas aventuras de cavalaria. Tentando imitar seus heróis, precisa lutar para defender a honra de uma amada, no caso, correndo todos os riscos para conquistar o seu coração. Cria então Dulcinea de Toboso. E através desse amor imaginário que Quixote se mantém motivado e disposto para se reerguer inúmeras vezes. Dom Quixote e Sancho Panza. Um dos elementos que mais captam a atenção dos leitores é a relação entre Dom Quixote e Sancho Panza. É a estranha simbiose que se forma entre eles, apresentando visões opostas dos mundos, porque Dom Quixote tem uma visão mais espiritualista e idealista, contra a visão materialista e realista do Sancho Panza. Os personagens se contrastam e completam simultaneamente, criando uma grande amizade. Embora, durante grande parte da narrativa, Sancho seja a voz da verdade, procurando encarar todos os acontecimentos com bom senso e realismo, chega uma hora que ele começa a ser contagiado pela loucura de seu amo.
imaginação como lente transfiguradora. Don Quixote mistura e contrapõe fantasia e realidade. O nosso cavaleiro utiliza a imaginação para reinventar o mundo que o rodeia, criando assim inimigos e obstáculos a partir de objetos do seu cotidiano. De todos os seus duelos com adversários imaginários, se destaca a cena dos moinhos de vento, a imagem que se tornou símbolo por causas impossíveis para os idealistas e sonhadores. Quixote, encarado por todos como um louco, pode ser visto como um homem disposto a tudo para correr atrás de seus sonhos. Apesar da impossibilidade de ser um verdadeiro cavaleiro andante, o protagonista da obra vive sua utopia através da fantasia e das aventuras que cria para si mesmo. Se no início achamos que ele é apenas um louco, aos poucos vamos reparando na sua sabedoria, na grandeza de seus valores e na sua estranha lucidez. Significado e complexidade da obra. No final da narrativa, quando perde um duelo e é forçado a deixar a cavalaria, o protagonista fica deprimido e doente. Nesse momento parece recuperar a consciência, percebendo que nunca foi um cavaleiro andante, pedindo perdão à família e aos amigos, principalmente ao Sancho, fiel companheiro que arriscou a vida ao seu lado. A obra, no entanto, deixa o questionamento: será que Don Quixote estava realmente louco? Podemos argumentar que o cavaleiro da fraca figura estava apenas vivendo do jeito que queria e mudando sua realidade da forma mais feliz e reencontrando a alegria e o entusiasmo que tinha perdido. Sua suposta loucura possibilitou aventuras que nunca viveria de outra forma. O idealismo do protagonista, em contraste com a dureza da realidade, provoca risos e conquista a empatia do leitor. Don Quixote é uma obra considerada por muitos difícil de ler, por tratar de uma temática que não se aproxima do cotidiano, nem do popular. A narrativa acaba apavorando e desestimulando os leitores. Mas é, na verdade, o contrário. Don Quixote traz grandes questionamentos modernos como o que é a justiça ou o que é a injustiça. Qual o limite entre elas? O que é a loucura? Onde começa a razão? Quando o padre encontra Don Quixote e a ele declara que os livros o deixaram louco, Don Quixote diz que, na verdade, ao ler aqueles livros, tinha conseguido se curar de uma realidade melancólica e cinzenta que estava vivendo. O que é a realidade? Ao lermos Don Quixote, todas essas questões são recolocadas de maneira incomum, e é aqui que encontramos a modernidade dessa obra. Ler Don Quixote é algo que todos devemos fazer. Até o escritor russo Dostoiévski disse que nada existe de mais profundo e poderoso no mundo inteiro do que essa peça de ficção. Don Quixote no imaginário contemporâneo. Uma enorme influência para incontáveis romances que seguiram a obra de Miguel de Cervantes catapultou Don Quixote e Sancho Panza para o imaginário contemporâneo. Ao longo dos séculos, as figuras têm inspirado os artistas de mais diversas áreas, como nas artes e na língua portuguesa. A obra é apontada como o primeiro romance moderno, influenciando vários autores de gerações seguintes, e é considerado o maior da literatura espanhola e o segundo livro mais lido da história. Adaptações. Don Quixote teve uma enorme influência para incontáveis romances que se seguiram, além de render diversos outros tipos de adaptações, como por exemplo pinturas, onde grandes pintores como Dalí, Picasso e Portinari representaram a obra de Cervantes. Em 2018, também foi lançado o filme de fantasia, comédia e aventura O Homem que Matou Don Quixote, baseado na obra de Cervantes. Além disso, a obra também rendeu desenho animado como Don Quixote, diversos outros filmes, histórias em quadrinhos como a de Will Eisner e livros, servindo até mesmo de inspiração para a banda Engenheiros do Havaí, que em 2003 lançou a música Don Quixote, recuperando o caráter humorístico do personagem e enfatizando que tudo aquilo feito por Don Quixote no final era por amor, e sendo assim, valia a pena. Curiosidades. Uma história que Cervantes leu teria feito o autor matar Don Quixote. O livro foi lançado em duas partes, a primeira em 1605 e a segunda 10 anos depois.
Nesse intervalo, uma continuação não autorizada foi publicada por um autor de pseudônimo, Alonso Fernandes de Avellaneda, cuja verdadeira identidade até hoje não é conhecida. Cervantes não curtiu. A versão o teria motivado a escrever a morte do protagonista, para que outros não pudessem continuar sua trama. Cervantes foi prisioneiro de piratas por 5 anos. Quando a primeira parte de sua obra-prima foi publicada, Cervantes tinha seus 58 anos e ele tinha muita coisa para contar. Serviu o exército espanhol, teve a mão esquerda inutilizada em combate. Aos 28 anos foi feito refém por piratas. Escravizado, tentou fugir sem sucesso e só foi liberto 5 anos depois, quando o resgate foi pago. O livro Cervantes e Alger, de Maria Antônia Garces, analisa que o período em cativeiro foi crucial para a narrativa do autor. Só que mais tarde, Cervantes ainda foi preso por dívidas. É o segundo livro mais lido. Dom Quixote é o segundo livro mais lido do mundo, depois da Bíblia. É o melhor livro de todos os tempos. Pelo menos para 100 grandes escritores de 54 países que participaram de uma eleição promovida pelo Instituto Nobel norueguês de 2002, eles listaram as 10 maiores obras da literatura mundial, e Dom Quixote recebeu 50% mais votos do que qualquer outra obra. Quem concordaria com a afirmação também seria o escritor russo Dostoiévski, que declarou em 1876: "Nada existe mais profundo e poderoso no mundo inteiro do que essa peça de ficção." Primeiro romance moderno. O autor Miguel de Cervantes é considerado um dos maiores escritores da literatura mundial, tendo o livro Dom Quixote, sendo considerado por muitos como o primeiro romance moderno. E a obra teve uma contribuição para a língua castelhana. A obra teve uma grande contribuição, pois foi uma das primeiras línguas europeias modernas, e é considerado por muitos um expoente máximo da literatura espanhola.